Olá, eu vou fazer a leitura agora de um artigo que eu publiquei ontem no Correio da Cidadania. Correio da Cidadania, onde eu comecei junto com o Danilo e com o Rogério a minha carreira de ativista e polemista ambiental. Há muitos anos que eu não publicava no Correio, eu comecei a publicar, ainda era um jornal, ainda não tinha nem, o site estava começando. Enfim, a gente tem uma história, eu, Rodolfo, Rogério, de publicações, a gente tinha uma coluna semanal que se foi com o tempo, mas a coluna que se foi mais ou menos, né? Ela tá lá ainda. Aliás, esse ano, todo ano a gente faz uma edição retrospectiva e esse ano vamos fazer novamente uma edição retrospectiva em forma de vídeo. A coluna se chama Ambiente e Cidadania, que é o nome que batiza esse canal, né? Ambiente e Cidadania. A gente continua com os laços, eu publiquei esse artigo e eu vou fazer a leitura dele aqui agora, tá? O nome do artigo é uma pergunta: um fim do mundo sem colapso? Meu nome é Danilo Prete de Jorge, Danilo de Jorge. Fiquei muito animado quando ouvi, durante um episódio do podcast Pauta Pública, o anúncio de um novo projeto da agência pública. Gostei também do nome, Bom Dia Fim do Mundo. Olá, bem-vinda e bem-vindo a mais um Bom Dia Fim do Mundo, gravado diretamente da TV PUC em São Paulo. Eu sou Ricardo Terto e neste programa a gente traz conversas que buscam transformar a apatia em inquietação, sem derrotismo, mas também sem negacionismo. No programa de hoje nós vamos falar sobre a decisiva cúpula do Mercosul, que acontece em meio à possibilidade de avanço nas negociações com a União Europeia e também a treta da carne envolvendo o Brasil, Carrefour e grande elenco. Tudo isso agora no Bom Dia Fim do Mundo. E eu aqui, enquanto ouço o interessantíssimo artigo do Danilo analisando o programa Bom Dia Fim do Mundo, vou passear com os cachorros. Vamos passear? Vamos passear? Vamos lá? Cadê a cachorrinha? Olha a coisinha. A coisinha foi tosada. Olha só como é que ela tá agora, ó. Bora. Bom, então, antes de mais nada, como sempre, deixa eu começar primeiro cumprimentando as minhas colegas do Fim do Mundo. Primeiro, Giovana Girardi. Bom dia, Giovana. Bom dia, Terto. Bom dia, pessoal. Tudo bem por aí? E Marina Amaral. Bom dia, Marina. Bom dia, Terto. Bom dia, gente. E no tema que me move há décadas, a emergência climática. Sim, Danilo, a gente falava já em emergência climática ali nos anos 90, mas eu acho que hoje mais adequado falar em colapso climático. A gente já está vivendo o próprio colapso, né? Mais do que era emergência antes. Agora a gente já está vendo as coisas desmoronando. Sou fã da Pública desde sempre, não apenas porque estudei jornalismo com a grande Natália Viana na PUC, mas porque a agência é talvez o veículo que aborda com mais coragem a complexa realidade do mundo contemporâneo. Ao ouvir o primeiro episódio, mais uma grata surpresa. Meu querido professor dos tempos de PUC, Júlio Weiner, tem ligação com o projeto. À frente do programa, novas boas notícias. Uma das principais jornalistas de meio ambiente da atualidade, Giovana Girardi, Ricardo Terto, uma das grandes mentes por trás dos podcasts da Pública, e Marina Amaral, fundadora da agência. Assinar a coluna Ambiente e Cidadania aqui no Correio, em parceria com dois amigos biólogos, Rodolfo Salme e Rogério Graceto da Cunha, foi durante muitos anos uma forma de aplacar parte do meu sofrimento e desespero com a caminhada suicida da humanidade. Eu também tenho essa sensação, Danilo, de que a gente faz vídeo, a gente escrevia no Correio, mas por uma questão quase própria, né? Não é para tentar salvar o mundo, não, porque a gente vê que a caminhada suicida segue da mesma forma. É uma forma de botar para fora, extravasar para não ficar maluco. Angústia que me acompanha desde criança. Foi durante esses anos de coluna
que Lula venceu pela primeira vez as eleições para o Planalto. Acreditei que ele e Marina Silva liderariam o mundo em uma nova era de uma economia verde que salvaria o clima e o planeta. Nada mais falso. Danilo, eu não sei se eu já cheguei um dia a acreditar nisso, mas certamente eu punha fé no Lula lá atrás, né? O que eu fico impressionado é que parece que tem gente que ainda segue com fé, mesmo a gente no terceiro governo Lula, com tudo isso que a gente está vendo, parece que tem gente que ainda acredita nessa forma de gerir a questão ambiental. Feitas as devidas apresentações e cumprimentos, enquanto a carne do fim do mundo segue torrando na grelha por mais uma semana, aproveite que você está aí. O que me incomoda muito nesse programa Bom Dia Fim do Mundo é que, apesar do nome Bom Dia Fim do Mundo, aí ele fala a carne do fim do mundo está torrando na grelha, tudo, eles não têm um discurso realmente colapsista, que reconhece o colapso, que reconhece que estamos caminhando para uma situação irreversivelmente incompatível com a sobrevivência humana, pelo menos remotamente semelhante àquilo que a gente tem hoje na Terra, né? Eu acredito que junto com o colapso climático vem o colapso da civilização e a extinção da espécie humana, mas eu respeito quem pega esse terceiro elemento, extinção da espécie humana, e coloca uma certa dúvida quanto a isso, mas não reconhecer o colapso climático, a inevitabilidade do colapso para um programa que se chama Bom Dia Fim do Mundo, aí eu já acho imperdoável. Hoje, tantos anos e tantas decepções depois, a Pública é uma das razões para manter viva a minha sofrida esperança. Assim, o anúncio do novo podcast me encheu de expectativa de finalmente ver uma abordagem corajosa e contundente, tocando de fato nessa ferida aberta que fingimos não ver. Mas foi apenas mais uma decepção. O programa até que começou bem, mas foi se perdendo no decorrer das semanas e está se transformando em mais um podcast de política com um tempero ambiental. Nada mais do que isso. Bom, gente, no dia aí, né, que esse episódio aí vai ao ar, na quinta-feira, dia 5 de dezembro, é justamente o primeiro dia da cúpula do Mercosul, né, que também marca o retorno aí do Lula a participar dessas conferências, depois que ele teve aquele pequeno acidente doméstico, né, foi proibido de viajar. E olha que ele volta logo numa conferência super importante, né, Marina? Pois é, Terto, essa cúpula do Mercosul em Montevidéu, ela é super importante porque depois de 24 anos, parece que dessa vez o acordo entre o Mercosul e a União Europeia vai realmente ser executado. A presidente da Comissão Europeia, a alemã Ursula von der Leyen, que é uma grande entusiasta do acordo, ela vai estar em Montevidéu com o presidente brasileiro para passar uma mensagem para os países do bloco, né, de apoio. Na segunda-feira, depois de encerrada a última rodada de negociações do acordo, o secretário de Assuntos Econômicos do Ministério de Relações Exteriores, Maurício Lírio, disse aos jornalistas que a maior parte dos pontos problemáticos já foi superada e que ele espera concluir as negociações até o fim do ano, como quer o presidente Lula. A presidente da Comissão Europeia tem mandato para ratificar o acordo pelo bloco. Ela não precisa da permissão de nenhum país. Mas ela também está tentando contornar o problema da França, né? Mais uma questão política de ter uma pacificação interna e a França que sempre se opôs ao acordo. Com todo respeito aos jornalistas à frente do podcast, nós já temos vários podcasts sobre política brasileira muito bons, com gente muito bem preparada para isso. É um mercado saturado. O que não temos é gente falando do tema mais importante dos nossos tempos, meio ambiente, e indo direto ao ponto. Uma das questões, um dos entraves que fez esse acordo não avançar foi justamente a questão ambiental, né? Porque lá em 2019 foi a primeira vez que eles meio tinham concluído as negociações no nível mais técnico e diplomático, digamos assim. E o acordo chegou a ser fechado, né? Tanto que o presidente era o Bolsonaro e ele chegou a anunciar, uhul, temos o acordo Mercosul-União Europeia. Até uma coisa engraçada, porque, puxa, foi uma coisa que o Lula ficou costurando lá desde que ele foi presidente pela primeira vez.
e fechou no governo Bolsonaro. Só que justamente por ser Bolsonaro, se abriu uma boa brecha para se questionar o acordo, e aí por isso que ele acabou travando e não sendo ratificado nem implementado, porque justamente por conta da forma como o Brasil estava lidando com as questões ambientais. Certo, e agora? Como é que o Brasil está lidando com as questões ambientais? Você acha que mudou na essência ou foi só uma questão de mudança de ritmo? Porque a minha sensação é de que houve uma queda pequena no desmatamento, quer dizer, pequena, sei lá, houve uma queda de 50% no desmatamento, mas significa apenas que a gente vai demorar o dobro de anos para chegar, em vez de chegar ao colapso em 4 anos, chega em 8. E isso para não contar os incêndios florestais que estão fora de controle. Então, não vejo uma diferença substancial no trato da questão ambiental, né? E você, Danilo, o que você acha? Eu concordo com você, Rodolfo. Do ponto de vista do fim do mundo, não mudou nada, porque é só uma questão de grau de destruição, né? Na essência, como você disse, eu não tenho nem mais o que dizer. Na essência continua a mesma coisa. O que eu gostaria de dizer a mais, isso mostra como esse programa é um programa de política, não é um programa exatamente que está tratando do colapso, né? Porque é uma questão, e ela, inclusive ela fala, não deu certo porque o Bolsonaro tratava a questão ambiental, mas na verdade a União Europeia também nunca se preocupou com a questão ambiental. Sempre foi uma questão de protecionismo e usavam o Bolsonaro como desculpa. Então é tudo uma confusão danada que se faz na cabeça das pessoas, porque tem gente que assiste esse programa realmente preocupado com a questão climática. E aí eles metem no meio uma coisa política que realmente não tem a ver. Você precisa atacar o sistema que está destruindo, quer dizer, é o que você falou. 50% o desmatamento caiu, só continua tendo muito desmatamento. Então teria que zerar o desmatamento, teria que ter um caminho em direção a zerar o desmatamento, teria que contratar mais gente pro IBAMA, teria que estar fazendo políticas reais para a gente ir rumo ao desmatamento zero, que inclusive é uma promessa do Lula para 2030, né? Mas a gente não vê nenhum passo nesse sentido. A gente sabe que é mentira, eles sabem que é mentira, só que eles fingem que acham que é verdade. Porque é o negócio deles, né? Falar sobre isso. Se eles falarem que se eles assumirem que a gente está no colapso, o pessoal do Bom Dia Fim do Mundo, não tem mais o que eles fazerem, não tem mais programa. Acho que é por isso que é preciso, de alguma forma, alimentar essa esperança, né? essa discussão política, quando no fundo a gente sabe que a caminhada que está errada, que a crítica tem que ser muito mais profunda, a crítica tem que ser igual pro Lula que a gente fazia com o Bolsonaro, porque a diferença na essência é para quase nada, como você mesmo fala, e eles sabem disso, todos sabemos disso, né? A minha pergunta é por quê, né? A única coisa que eu consigo imaginar é isso, porque o Bom Dia Fim do Mundo perderia o apelo se eles admitissem que o que precisa é mudar o sistema, mudar a raiz do problema, não o confete que está aí por cima, né? Todo mundo deve se lembrar, 2019 foi quando, né, assim que Bolsonaro assumiu, o desmatamento da Amazônia começou a subir muito, e aí os europeus começaram a acusar. Na verdade, o desmatamento começou a subir muito no governo Dilma, ali com a construção, na época da construção da hidrelétrica de Belo Monte, né? Então o Bolsonaro é péssimo, é um horror, mas o PT está muito longe de ser uma forma diferente de lidar com o meio ambiente. Qualquer pessoa minimamente informada sobre a realidade da questão climática sabe que as principais iniciativas em pauta para tentar frear ou reduzir a marcha da savanização da floresta amazônica são lutar contra 1. Asfaltamento da BR-319. Conhecido como a Estrada do Fim do Mundo, a estrada que vai levar o arco do desmatamento até a cidade de Manaus, né? E cadê, né? Por que ninguém fala disso? É impressionante. Quer dizer, a obra mais perigosa do mundo, do ponto de vista das mudanças climáticas, e o Brasil trata como se fosse, sei lá, o asfaltamento da rodoviazinha qualquer, no município qualquer. Enfim, não é assunto, não é tema de debate. 2. A construção da Ferrogrão. Ferrogrão, né, que foi ideia da Dilma, né? Da Dilma e do Tarcísio, lá atrás, olha que loucura, né? E Bolsonaro botou pra frente e Lula segue botando pra frente. Então é como se fosse Lula e Bolsonaro, os dois estão com a Ferrogrão. E ela não deve ser debatida. Não é assunto nosso aqui, né? A Ferrogrão que corta, que liga ali
Sinop ao porto de Miritituba, né? Cortando a Amazônia de norte a sul ao longo da BR-163 e abre essa região toda aí do contato da bacia do Tapajós, da bacia do Xingu, abre para exploração de soja, aliás, esse desmatamento todo que a gente está observando agora, até semana passada, agora começou a chover um pouco, diminuiu um pouco ali no norte do Pará, ao longo da Transamazônica, é tudo consequência da Ferrogrão, porque que está sendo um grande incentivo para a abertura de fazendas de soja à minha volta, aqui no entorno da rodovia Transamazônica. E um breve comentário em relação a por que a Ferrogrão é ruim também. A pessoa pode, o primeiro pensamento da pessoa pode ser, mas é uma ferrovia, por que vai ter arco de desmatamento? Para fazer a ferrovia, eu falo porque eu mesmo demorei para pensar isso, né? Então pode ser que quem está nos assistindo também tenha essa dúvida. Para fazer a ferrovia, você precisa fazer uma rodovia, né? Claro que você não precisa fazer uma rodovia asfaltada, exatamente, mas você precisa levar os caminhões, enfim, você precisa ter toda a infraestrutura para fazer uma ferrovia e existe uma rodovia que é feita e que mais tarde vai ser asfaltada certamente, né? Mas enfim, é uma rodovia que vai ser... que vai permitir essa mesma questão do efeito espinha de peixe e tal, que a gente critica de qualquer rodovia na Amazônia, que não deve acontecer, é isso, tá? A ferrovia, em teoria, ela não teria espinha de peixe, que é só o trem passando, mas vai ter uma rodovia do lado, obviamente, para poder construir a ferrovia. 3. As hidrelétricas previstas para serem construídas no rio Tapajós. Exato, olha aí, ó, eu tô aqui na beira do lago da hidrelétrica de Belo Monte, que agora está me processando por conta das críticas está ameaçando me processar por conta das críticas recentes que eu fiz aqui a barragem, né? Comparando a Belo Monte a uma grave agressão à região de Altamira. E agora querem fazer novas hidrelétricas ali no Tapajós, tudo com esse discurso de que as hidrelétricas seriam energia limpa, energia renovável, faz parte do plano da transição energética. Olha só, né? Aí Carlos Nobre fica falando de transição energética, todo mundo fica falando e não tem uma pessoa para criticar. Olha, energia limpa o cacete, olha só, tá vendo isso aqui? Isso aqui é a base do Igarapé, do Igarapé-Ampé, ó. Tá cheio de capim, mas agora tá começando a encher de novo, né? Porque a estação chuvosa tá começando. Esse capim aqui, olha, que cresceu nessa várzea, daqui a pouco ele tá apodrecendo, né? Apodrecendo, ele vira metano. E o metano é o gás mais poderoso do ponto de vista do aquecimento global para piorar o clima do planeta. Então, de limpo não tem nada, né? Finalmente, 4. A exploração de petróleo na foz do rio Amazonas. Aliás, o petróleo ele também entra no teu item 1, viu, Danilo? Ali na BR-319. Porque ali tem grandes reservas de gás e de óleo ali no sul do estado do Amazonas, que vão ser a exploração delas vai ser muito favorecida pela abertura da BR-319. Por que o programa Bom Dia Fim do Mundo nem toca nesses assuntos? Não fala nada sobre isso? O podcast Bom Dia Fim do Mundo nunca toca nesses pontos, ou os aborda apenas de forma marginal, como aliás o faz toda a mídia. Para você ter uma ideia de como tudo ali é genérico, todo episódio apresenta um quadro chamado Trombeta do Fim do Mundo. E o influencer Paulo Cogos, que se candidatou à Câmara dos Vereadores de São Paulo, se apresentando como um sósia do presidente argentino Javier Milei, apesar de não ter sido eleito, acabou de ganhar um cargo como assessor da presidência da Câmara Municipal de São Paulo. Cogos ganhou notoriedade nas camadas mais bizarras da internet brasileira ao se vestir de templário e se autoproclamar anarcocapitalista, que é alguém que acredita que todas as funções do Estado devem ser radicalmente extintas e tudo se resolveria pela boa vontade dos nossos queridos empresários. Pelo jeito, a ideia de extinguir o Estado esbarra no limite de poder receber um salário de mais de R$15 mil por mês e assumir um posto no próprio Estado malvadão. Bom, por incrível que pareça, essa notícia deixa a fantasia de cavaleiro templário do rapaz adequada ao momento que podemos chamar de Era das Trevas. E isso também é perfeitamente adequado para a nossa trombeta da semana, um sinal do fim dos tempos. Do qual deveriam ser apresentadas informações que alertassem para a catástrofe da humanidade. Entre os temas recentes do quadro estão a contratação do influencer extremista Paulo Cogos
para um cargo na Câmara de Vereadores de São Paulo. Detalhes gerais sobre a escolha dos ministros de Trump e a política educacional de Tarcísio de Freitas. Eu concordo que a privatização e militarização das escolas de São Paulo é o fim do mundo, mas não vejo relação disso com a emergência climática. Eu não consigo entender como alguém que se preocupa verdadeiramente com a emergência climática, para além de outros interesses, pode ver o Lula anunciar o asfaltamento da BR-319, a construção da Ferrogrão, obras que vão rasgar áreas preservadas de mata e levar desmatamento para esses locais. Como a pessoa pode ver isso sem gritar em pânico e denunciar esse crime? Não entendo como, ao perceber fortes sinais do governo de que sim, vão perfurar o oceano na foz do rio Amazonas, ficam preocupados com o novo emprego de um influencer patético. O time à frente do podcast tem uma sinergia muito boa, mas está na hora de prestarem mais atenção ao título do podcast. Para estar à altura do nome do programa, é preciso ter uma abordagem mais colapsista e mais focada na questão ambiental. Como pode haver fim do mundo sem colapso? Colapso climático, colapso civilizacional? Sugeri 2 vezes no e-mail do programa que abordassem a emergência dos doomers, ou colapsistas, um movimento nascido no ZEUA, nos Estados Unidos, e que tem ganhado força no mundo todo. A resposta é sempre a mesma. Estamos avaliando a possibilidade. Mas que não é levado a sério no Brasil, né? Você começa a falar em colapso, o pessoal já começa a te tirar de lado, né? Fala, ih, deixa esse cara é um pessimista, esse cara é um maluco. Falar em colapso só atrapalha, porque faz as pessoas, como é que é? Perderem a motivação, chutarem o balde, já que vai colapsar mesmo, vamos fazer qualquer merda. Não é bem assim, não é bem assim. Você reconhecer o colapso te ajuda a planejar o colapso, te ajuda a adiar o colapso, inclusive, para que nós tenhamos uma velhice melhor, para que os jovens tenham uma vida melhor, né? Então reconhecer o colapso não significa abandonar a luta de jeito nenhum. Mas aí tem outra questão também relacionada, não é apenas porque o colapsista ele vai fazer o pessoal desistir. É porque a gente vive numa sociedade do espetáculo, né? Lembrando do filósofo Guy Debord, o francês Guy Debord, que em 1967, muito antes da emergência das mídias sociais, enfim, toda essa coisa, ainda ele já falava sobre uma sociedade onde o espetáculo está em primeiro lugar. Então, a mídia também é um espetáculo, né? E a pauta colapsista, a pauta do colapso, não vende, é um negócio baixo astral, ela é uma pauta ruim sob todo ponto de vista no que é pensado na hora de fazer a notícia. Existe toda uma receita, né, do que a notícia vai chamar atenção, quais são as técnicas para uma notícia ser interessante, para ela chamar público. E o colapso é tudo que não chama público. Então, essa é a principal razão do porquê que a mídia dá tão pouca atenção e rechaça mesmo, que a lógica do que você está falando é lógica. A gente faz sentido a gente se preparar como sociedade para a chegada do colapso, que está iminente, está chegando, já não tem mais o que questionar. Só que, por outro lado, para essa própria mídia se alimentar dela mesma e continuar sobrevivendo, ela precisa de um espetáculo, que o colapsismo é o oposto, né, disso. Marina, esse povo aí tem razão. O Carrefour não tá reclamando de carrinho cheio. Olha, o agronegócio francês nunca viu com bons olhos a concorrência dos produtos do Mercosul, como a Giovana já explicou, né? Sabe o que tá parecendo? A argumentação do Aldo Rebelo. É protecionismo, não tem nada a ver com a questão ambiental. Sim, é verdade, tem um elemento de protecionismo. Mas também existe uma preocupação. Tem muita gente aí na Europa que tá falando, porra, tá acabando a Amazônia, estão destruindo tudo. Vamos continuar comprando carne aí do desmatamento, vamos continuar comprando soja do desmatamento. Então vocês estão jogando água aí no moinho daqueles que são contra a moratória da soja, né? Existem pessoas legitimamente preocupadas com a questão ambiental, sim. Elas estão misturadas com vários outros que estão preocupados com interesses protecionistas, que também são válidos. Mesmo porque a gente tem que começar a consumir localmente. Nunca viu essa conversa? Consuma produtos locais, né? Então é mais sustentável a França comer produtos do agronegócio francês, né? Se é que dá para chamar de agronegócio lá, né?
enfim, dos agricultores franceses, do que consumir coisas do nosso agronegócio. Com o avanço das negociações para a ratificação do acordo, os agricultores franceses tomaram as ruas durante a realização do G20. A presidente da Comissão Europeia deu uma entrevista dizendo que o acordo do Mercosul estava na reta final. Daí foi a senha, eles bloquearam as estradas, fizeram assim protestos cinematográficos, parando caminhões espanhóis, porque a Espanha apoia o acordo, esvaziando a carga de vinho. Jogaram estrume na frente das prefeituras e de diversas instituições francesas, né? Então, o Macron, que estava no G20, morrendo de medo, né? Porque esse setor francês tem um peso político enorme, foi correndo nas redes sociais, fazer posts de apoio à agricultura francesa. Ainda chamou o apoio do Milei, né? Do Javier Milei, dizendo que para a Argentina esse acordo também não era bom, porque ia atrapalhar o que o Milei vem chamando de reindustrialização da Argentina. Na semana passada, os agricultores franceses voltaram a protestar e dessa vez eles foram contra as instituições francesas de controle, fazendo um discurso que a gente conhece bem, né, de dizer que a regulamentação ambiental é um obstáculo para a atividade. Ou seja, ao mesmo tempo que protestam contra os produtos sul-americanos, dizendo que eles não cumprem regras ambientais, eles próprios protestam contra as regras ambientais. O que dá mais ou menos para concluir que nem o agronegócio francês, nem o agronegócio brasileiro está tão preocupado assim com o clima e o ambiente, né? Sim, querida, mas não dá para comparar a destruição da floresta amazônica, a maior floresta tropical do mundo, da qual a humanidade depende para sobreviver, com os efeitos da desregulamentação ambiental na França. Na França, um paizinho minúsculo, já fortemente degradado há vários séculos, né? Desde o Império Romano. Então, realmente, você falar assim que essa sua comparação é uma falsa simetria. A destruição da Amazônia é imensamente mais grave do que um ou outro impacto ambiental que os agricultores franceses possam fazer ali naquele seu território. Não é tão falsa a simetria não, porque na verdade, porque eu não acho que é o que ela quis dizer, mas eu preciso dizer aqui que o nosso problema é o raciocínio que está por trás disso tudo, mesmo ainda que seja infinitamente superior a destruição causada pelo fim da Amazônia, do que acontece na França, o que está subjacente a isso, o raciocínio, a ideia do consumo do planeta que é o problema central, né? Sem resolver isso, não faz diferença nenhuma, né? Quer dizer, a ideia central é que os políticos ficam fazendo jogos políticos e usando o meio ambiente como desculpa, mas no fundo, preocupação com o meio ambiente mesmo na política é muito raro. Exato. E esse argumento deles, né, de que as leis deles são mais rigorosas que as nossas, o Leandro Munhoz, que foi esse pesquisador da GV Agro, né, que eu mencionei no primeiro bloco. Olha, eu não conheço o trabalho do Leandro Munhoz, mas eu conheço a GV. A GV vem aqui para Altamira, defende Belo Monte, faz um monte de trabalho aí que parece que é tudo a coisa mais linda. Imagina como é que é a GV Agro, né? Meu Deus. Vamos continuar ouvindo. Ele acabou de divulgar um estudo que ele buscou justamente comparar as legislações de vários países com a nossa, né, com a brasileira, e ele disse que a realidade não é bem assim, não. A gente, de fato, tem leis também que são bastante restritivas. Ele citou especificamente o caso do Código Florestal. Não existe na Europa, por exemplo, uma lei como o Código que estabelece... Poxa vida, Giovana, olha aí, ó. Parece a conversa de bolsominion isso. Eu sei que lá na frente você vai botar um porém, dizendo que ele não é cumprido e tal, mas, poxa, não existe uma biodiversidade como a brasileira na Europa. Não existe tanta área natural preservada na Europa como a gente tem no Brasil. Então essa comparação é descabida. Não, e mais grave aí, ela citar, a Giovana é mais nova que nós, só que em 2012 ela estava já, pelo menos, não sei se ela já trabalhava com o meio ambiente, mas já estava nativa aí, né? E a gente sabe como é que foi esse Código Florestal que ela fala aí como se fosse uma grande lei. A gente brigou e chorou e berrou e xingou muito, porque ele foi um retrocesso em relação ao código que tinha de 65,
reduziu as matas ciliares, perdoou vários crimes, perdoou multa, perdoou quem... Quer dizer, foi feito pelos ruralistas, eles já estavam por ali. Você acha que quem estava no Congresso em 2012 era gente boazinha? Era o povo? Era os ribeirinhos? Era o que? Era ambientalista? Então, falta nesse programa contextualizar para as pessoas mais novas, para o pessoal que está entrando no tema agora, o que é esse Código Florestal, que já foi um retrocesso, precisa dizer isso, o Código Florestal foi um retrocesso, foi uma vitória dos ruralistas, uma vitória do pessoal do agronegócio, que já forçava, e eles continuam forçando. O que eles faziam em 2012, fizeram no começo dos anos 2000 e estão fazendo agora, é querer reduzir cada vez mais a legislação. E foi assim que o novo Código Florestal foi aprovado. Para o desespero, não tinha nenhum ambientalista verdadeiro que estava nenhum que foi a favor desse novo Código Florestal, que a Giovana Girardi fala como se fosse uma grande coisa que a gente tem, né? Limitação da área privada que pode ser usada ou que tem que ser obrigatoriamente preservada, né, com vegetação nativa. A nossa lei fala que os produtores rurais têm que manter de 20% a 80%, né, na forma de reserva legal e áreas de preservação permanente. E ele lembra que o Código Florestal também estabelece que quem cometeu desmatamento ilegal precisa recuperar essas áreas. Como se fosse possível recuperar a floresta amazônica desmatada. Então, de fato, ele tem razão quando ele fala que a legislação é bastante rigorosa. E é curioso que não é de hoje que o agronegócio brasileiro também usa esse argumento, né? E o agro brasileiro sempre fala, as nossas leis são mais restritivas, o agronegócio brasileiro é super sustentável, ninguém tem que falar um A da gente. Tudo bem, mas vamos fazer aqui algumas ponderações que são importantes. Primeiro, não é porque uma lei é rigorosa que ela é cumprida, né? E a gente tem na história aqui o Código Florestal sendo repetidamente descumprido, tanto que tem um passivo ambiental de milhões de hectares no Brasil que foram desmatados de modo ilegal em propriedades privadas. Olha a linguagem, Giovana, olha só, você fala, tudo bem, mas temos um passivo ambiental de desmatamento ilegal em propriedades privadas. Sabe qual seria a linguagem adequada para um podcast chamado Bom Dia, Fim do Mundo? Seria, tudo bem, mas vejam que a floresta amazônica está acabando, está colapsando, está sendo destruída pelo agronegócio. Olha como é diferente, né? Passivo ambiental e floresta amazônica sendo arrasada, né? E aí tem alguns dados que não são só do passado, dados recentes. Por exemplo, quando a gente olha para todos os imóveis cadastrados no Cadastro Ambiental Rural, né, que é onde você registra ali a sua propriedade. Se a gente olha todos os imóveis rurais que estão lá, menos de 1% tem registro de desmatamento, por exemplo, no ano passado. Parece pouco, né? Só 1% dos imóveis tem desmatamento. Só que quando a gente olha para a área que esses imóveis desmataram, gente, é surreal. Elas respondem por 89% de toda a área desmatada no Brasil. Esse dado é do relatório anual do desmatamento que foi feito pelo MapBiomas. E aí lembrando também que o que tem de desmatamento no Brasil hoje é muito por pressão do avanço da agropecuária, né, que vai querendo mais áreas, e esse avanço responde por 97% de toda a perda de vegetação nativa no Brasil. Que é aquilo que a gente já falou aqui, né? Os caras desmatam, tacam capim e colocam gado. Esse gado. Tá, é o avanço da pecuária, né? E qual é a questão que como é que a gente pode conter o avanço da pecuária sobre a Amazônia? Tem uma resposta simples, não pavimentar a BR-319. É justamente a BR-319 que vai permitir o maior de todos os avanços sobre a floresta virgem, né? Mas aí, então você vê que o podcast deles é muito bom. É um pessoal qualificado, que fala muito bem, que faz pesquisa, que apresenta números. É altíssimo nível, mas falta dar esse passo além, né? Que passo, né? Colocar, olha aí, a BR-319 é que vai amplificar infinitamente tudo isso que vocês estão apresentando. Por que ela não aparece com mais frequência aí no Bom Dia, Fim do Mundo? De uma hora vai entrar na cadeia, né? E ainda tem um último fator que eu acho que é interessante. O agro pode estar sempre se gabando aí do Código Florestal ser super restritivo na hora que eles vão fazer suas negociações. Mas o tempo todo, semana sim, semana também, a gente vê a bancada ruralista no Congresso tentando fragilizar essa lei, deixar ela menos
rigorosa, né? Então, tudo bem, a gente até pode ter uma legislação importante aí, rigorosa, mas o nosso agronegócio não é exatamente santinho nessa história. Não é exatamente santinho, é um termo muito fraco para o que o agronegócio está fazendo com o nosso país, Giovana. Muito, mas muito fraco. Agora, pensando nos dados mais macros, sim, a gente está fazendo mais pelas nossas florestas hoje em dia. O Brasil, como você já mencionou, né, Marina, reduziu sua taxa de desmatamento. Em 2 anos já foram 50% a queda. E a gente já está até vendo resultados no Cerrado também. Então, assim, Que isso, gente. Não vamos nos esquecer que você está comparando. Está comparando essa queda de desmatamento com o Bolsonaro, que é o maior bandido que já governou esse país. E ano passado, com Lula, o desmatamento do Cerrado batendo recorde, sabe? Eu acho que vocês estão alimentando um discurso otimista que não cabe de forma alguma. não quer dizer, de todo modo, que a gente não continue desmatando bastante, mas, obviamente, a gente tem uma situação hoje muito mais sob controle. Talvez a grande diferença, né, seja que o controle ambiental brasileiro seja muito mais complicado, né, porque a gente está falando de um país com dimensões continentais, com uma área, né, muito densa de floresta, que é difícil de monitorar, né, e grande parte da... Por que é difícil de monitorar? Não tem nada de difícil de monitorar. Eu monitoro aqui do meu celular, eu vejo ponto de queimada, aí é só eu ligar, eu pego o aplicativo Índia, eu ligo, eu vejo tudo. A gente descobre desmatamento em tempo real. Mas que história Tetro? Por que é difícil de monitorar? Economia, né, na Amazônia é da pecuária, né, um dado que a gente não pode deixar de falar. Mais de 40% do nosso rebanho está na Amazônia Legal e sofre aí, é afetado pela atuação do chamado agronegócio, que a gente já falou aí no nosso episódio 5, né, do Bom Dia Fim do Mundo. São eles que invadem, né, terras indígenas, são eles que promovem grilagem de terras públicas e também o desmatamento, né, da Amazônia, da própria Amazônia, né. E é mais difícil de controlar, né, Rodolfo, o desmatamento. Foi uma coisa que eu esqueci de colocar no artigo, agora eu me lembrei que é importante. Por falta de funcionário, quer dizer, o Lula anuncia desmatamento zero em 2030, só que deixa o IBAMA em greve um ano inteiro sem aumentar salário, deixa o pessoal com o pior plano de carreira da federação, dos funcionários federais, não contrata, deveria... Se é para fazer desmatamento zero, você precisa de... A gente sabe como é que é a realidade na Amazônia lá, às vezes tem um estado, tamanho, o Pernambuco inteiro tem um fiscal, é isso que acontece lá. Então você precisa ter gente fiscalizando, você precisa de gente indo atrás, você precisa contratar, precisaria... Se houvesse uma real vontade, a gente já falou isso aqui, tinha que contratar, dobrar, triplicar, quadriplicar o quadro do IBAMA. Só que ao contrário, a gente não vê o mínimo cuidado com isso, né? Além disso, outra coisa em relação ao que ele fala, igual de agronegócio, é um papo muito furado também, porque não tem essa divisão tão clara entre quem é o bom agronegócio e o mau agronegócio, isso é conversa fiada. É tudo misturado, é tudo junto, misturado ali. Tem muito cara que é rico, milionário e tem grande nome, é um bandido. E, enfim, isso aí, essa conversa de que existe o agronegócio também é uma forma de desviar a conversa e tentar proteger o agro. E é isso que esse programa faz, de certa forma. Pois é, Terto. Essa é mesmo uma fragilidade brasileira. Desde 2008, existe uma legislação que responsabiliza os frigoríficos, né, as empresas que vendem carne, pelos ilícitos ambientais em toda a cadeia produtiva. Com base nessa lei, o Ministério Público fez aquele termo de ajustamento de conduta, o TAC, em 2009, em que os produtores de carne se comprometem a não comprar gado proveniente de áreas de desmatamento ilegal, unidades de conservação, terras indígenas ou propriedades que constam na lista do trabalho análogo à escravidão. Inclusive, nesse ano, quando o TAC comemorou 15 anos, né, eles tornaram o mecanismo mais rigoroso, tanto para considerar uma área desmatada, como incluíram novas proibições às terras quilombolas, por exemplo. Então, isso está ali andando, mas a gente também vê toda hora na imprensa matérias mostrando que essa cadeia ela continua não podendo garantir, né? Você não pode mesmo garantir que a carne brasileira não seja proveniente de desmatamento. Uma reportagem desse ano da Pública, por exemplo, mostrou que dentro da terra indígena mais desmatada do país, que é a terra indígena Apitereua, no Pará, havia 60 mil cabeças de gado dentro da terra indígena, criadas ilegalmente.
Também tivemos mais de 6 mil animais transportados na região que foram para fazendas intermediárias. E isso é aquilo que o Ministério Público chama de triangulação, né? Lavagem de origem, porque daí fica como se o gado tivesse sido criado nessas fazendas. E a JBS comprou esse gado, né? Uma outra reportagem da Pública, essa de dezembro do ano passado, mostrou também o maior rebanho brasileiro ilegal dentro de outra área protegida na Amazônia, dessa vez uma reserva extrativista, a Ressex Jaci Paraná, em Rondônia, onde havia 216 mil cabeças de gado ilegais. Tá, então a essa altura vocês estão vendo a Marina, né? Apresentando esses estudos da Pública, tudo, e tô pensando, poxa, eles são legais, é de qualidade, né? É o que o Danilo falou. O Danilo falou, olha, eu tenho a maior admiração pelo trabalho deles, eu tenho o maior respeito pelo trabalho deles. E é por isso que a gente está aqui comentando. Porque tem gente que pensa assim, tem tanto veículo escroto por aí, por que eles não estão criticando a Revista Oeste? Por que eles não estão criticando a Jovem Pan? Estão criticando a Pública, que é tão boa? É justamente porque ela é tão boa que a gente está colocando aí as nossas críticas para que ela seja melhor ainda. É um escárnio, né? E, de novo, a JBS se tornou réu em 17 processos que pedem a reparação desses danos, né? Uma curiosidade, dessa vez que o que eles costumam é fraudar a documentação, né? A guia de transporte animal que diz de onde o gado veio e para onde ele foi. E dessa vez não foi fraudada. O que despertou o seguinte comentário de Jair Schmidt, diretor de proteção ambiental do IBAMA. Abre aspas. Em 2 décadas combatendo o gado ilegal na Amazônia, nunca tinha encontrado uma GTA com o nome de uma unidade de conservação. Estava escrito ali, vinha da Ressex. E também é bom avisar que não é a JBS a única empresa com problemas. A gente, por acaso, citou 2 exemplos assim, mas a Marfrig e o Falando em JBS, eu entrei no site da JBS, bora dar uma olhadinha aqui. Conselho consultivo do site da JBS. Olha só, quem é que faz parte? Alessandro Carlucci, André Guimarães do IPAM. Agora, Beto Veríssimo, olha só o Beto Veríssimo do Amazon, ele faz parte do conselho da JBS. Muito interessante, né? Por que eles não comentam essas situações? Olha quem tá aí, o nosso querido Guardião da Galáxia, Carlos Nobre. Ele é do conselho da JBS. Muito interessante isso, viu? Aí a gente vê essa matéria aí que saiu no Brasil de Fato, né? O Carlos Nobre falando. Temos que zerar o desmatamento em todos os biomas até 2030. Como, Carlos? Como? Com a JBS fraudando... negócio de carne por aí, porque você não é do conselho, por que você não dá um conselho para eles pararem de fazer isso? Então denuncia. Se uma denúncia vindo de alguém do conselho é fortíssimo. Essa reportagem foi compartilhada por João Pedro Stedley, que escreveu: recomendo a leitura da entrevista do cientista Carlos Nobre, que segue advertindo que precisamos urgentemente tomar preventivas e há 50 milhões de hectares que precisam ser reflorestados. Esse negócio de reflorestamento é outra história aí que merece ser discutida, né? Porque não é tão simples como está sendo falado por aí. Aí eu fui e respondi pro Stedley, né? Stedley, me recomenda alguma entrevista, qualquer, que tenha Carlos Nobre criticando o agro, defendendo reforma agrária, reforma urbana, bandeiras tão caras para você como estratégia de adaptação climática, por favor. Aliás, uma dica, se você não achar nenhuma, é porque talvez não tenha. Aí a maravilhosa Mônica Piscinini respondeu ainda: seria essencial questionar os cientistas sobre a posição dos mesmos em relação à expansão da pecuária pela JBS, né? De biocombustíveis e projetos como a pavimentação da BR-319 e como irão impactar o meio ambiente. Perguntar aos cientistas explicitamente, né?
que vocês acham da expansão da pecuária pela JBS? O que vocês acham da BR-319? Quem foi entrevistar Carlos Nobre, por favor, coloque essa pergunta, né? E as comunidades, como vão impactar o desmatamento e as comunidades tradicionais? Por que não há nenhum questionamento? Boa pergunta, Mônica. Por que não há, né? Aliás, a Mônica acabou de publicar um artigo interessantíssimo sobre biopirataria, que vai ser tema de vídeo no nosso canal num futuro bem próximo. Minerva, outras grandes empresas e uma infinidade de empresas menores também desrespeitam frequentemente o TAC. Ou seja, apesar dessa legislação, o Brasil não tem como comprovar o controle do seu rebanho, o que fragiliza a posição do país diante das exigências internacionais. E a gente não tem conseguido muito saber o que fazer. Tem alguma luz no fim do túnel, Giovana? Antecipar a luz do Gabi, né? Então, realmente, esse problema da GTA, ele é muito grave, né? E aí uma iniciativa que vem se considerando aí é de colocar um brinquinho, né? Fazer a brincagem de todo do gado. Porque aí você não precisa depender de um documento, né? O brinco tem um chip e aí com esse chip você consegue rastrear onde... Poxa, Giovana, realmente você acha que isso é uma luz do fim do túnel? Você acha que eles não vão dar um jeito de fraudar o brinco, fraudar tudo? Você vê aí a Secretaria de Meio Ambiente do Estado do Amazonas cheio de escândalo, né? Não, isso não é a luz do fim do túnel de jeito nenhum. Vocês me desculpem, é porque o programa parece que tem a necessidade de botar uma luz do fim do túnel. Para agradar os patrocinadores, para agradar os ouvintes que precisam de uma luz no fim do túnel. Agora a luz do fim do túnel para o desastre que é a pecuária na Amazônia é um brinquinho com um chip. Ah, por favor, tá vendo? Então você vê que o programa é bom, mas sempre escorrega. Assim que esse gado nasceu, colocou o chip nele, para onde ele vai? Então ele nasceu aqui, ele engordou aqui, né, numa outra fazenda, ele foi vendido para uma terceira, e é essa daqui que vendeu para o frigorífico. Mas você consegue saber exatamente de onde ele vem, se por um acaso, em alguma dessas fazendas por onde ele passou, tem desmatamento, por exemplo. Não resolve porque o problema do desmatamento da Amazônia, o problema da pecuária, não é tecnológico, é político, né? Então não resolve. Então, isso é uma coisa que, no nível federal, está tentando se fazer, é um programa chamado Sisbov, mas ele ainda está meio lento, e aí uma iniciativa que está parecendo um pouco mais promissora aí é uma própria do governo do Pará, que se comprometeu a brincar, a colocar o brinco em todos os 20... O governo do Pará se comprometeu a brincar, né? Aí tava bom, tava melhor brincar mesmo. Governo do Pará, tá tudo colapsando aqui, tudo pegando fogo. Do lado de Belém, nas barbas do governador. Ele fez uma moratória da soja e todo mundo ignorou e não deu nada. Vocês não veem que Helder Barbalho tá fazendo tudo isso aí pra virar uma espécie de falso verde, greenwashing, pra despontar como líder ambiental no meio da devastação, aí no contexto da COP30? Você botar fé nisso, aí sim, aí é uma desgraça. A luz do fim do túnel seria você ter um programa chamado Bom Dia Fim do Mundo. Agora, essa sessão, a luz do fim do túnel, apaga a nossa luz completamente. 20 milhões de cabeças de gado que tem no Pará, tem mais gado do que gente no Pará, né? E aí, então, eles estão falando que eles vão colocar todos os animais até dezembro do ano que vem, e isso, então, conseguiria aí eliminar um pouco parte desses problemas, né? Mas claro que não é tão simples assim, a gente está falando de muito, muito bicho, né? E é um desafio porque você depende que o próprio produtor faça, né? Ele tem que comprar o brinco, colocar, tal, por mais que o governo ajude, né? Você tem que engajar esses produtores e é uma cadeia muito capilarizada com um monte de produtor pequeno, enfim, tem uma questão de logística aí. Mas se der certo, sim, ela pode ajudar a você frear, né, a melhorar e limpar essa cadeia do gado e tentar evitar o desmatamento. Não quer dizer que é fácil, porque imagina isso, né, terra indígena com 60 mil cabeças de gado, o que você vai fazer com esses bichos, né, mas não vão ser eles que vão ser brincados, né. Pois é, não é brincadeira não. Bom, depois dessa luz do fim do túnel antecipada, vamos para a luz do fim do túnel oficial, onde o Anjo Gabriel, diretamente da redação, nos traz uma boa notícia para nos iluminar. Vem, Anjo Gabriel.
Você já pensou em tomar uma cerveja feita com água reciclada? Se você estava lá pelas bandas do Azerbaijão, onde aconteceu a COP29, talvez você tenha tido essa chance. A delegação de Singapura chamou a atenção de todo mundo durante o evento. É que o estande daquele país estava distribuindo uma nova cerveja, feita com água residual, que também pode ser chamada de esgoto. Essa água, que é recolhida das casas e indústrias e depois tratada e purificada para ser usada de novo, faz parte de um programa da Agência Nacional de Águas de Singapura. Fala sério, né? Fala sério. Então a luz do fim do túnel de vocês é beber cerveja com água de esgoto. Aqui no Brasil a gente bebe água de esgoto aqui o tempo todo, não tem novidade nenhuma. Ah, por favor, né? Por que tem que botar esse negócio de luz no fim do túnel? Só pra... Não, porque tem que ser otimista. Porque o pessimismo paralisa. Tem que ter iniciativa, tem que ter uma startup fazendo alguma merda. Cerveja de água de esgoto. É assim que vai salvar o planeta. Bebendo água de esgoto. Ó, parabéns, viu? Para saber mais e participar dessa luta radical pelos povos indígenas, a floresta tropical e a biodiversidade de modo geral, inscreva-se no canal, deixe seu like e comentário.